Bom dia, amigo limeirense. Esse é o meu segundo vídeo de hoje. Estava ouvindo o Globo Esporte, porque hoje tem Fórmula 1 e eu sou apaixonado por Fórmula 1. E as pessoas lá, os jornalistas lá no Globo Esporte, estão fazendo lá debates, né, sobre a tragédia que se abateu sobre Paris. Estão lá, né, dizendo que sandices, de que a extrema-direita é responsável pelos atentados em Paris. O que é um absurdo. Porque quem permitiu a entrada dos muçulmanos na França foi a esquerda, né? A esquerda socialista. E se referem aos radicais muçulmanos como uma minoria da minoria. É uma informação inverídica, cidadão. Quando a gente olha percentualmente, sim, é uma minoria. Mas, por exemplo, lá na França, existem 5 milhões de muçulmanos. 5 milhões de muçulmanos. E, de fato, a minoria desses 5 milhões são de radicais. No entanto, a maioria de moderados se cala diante das ações dos radicais. Você não está vendo muçulmanos protestarem pelo mundo afora contra o atentado. Você vê os ocidentais, católicos, protestantes, budistas, espíritas, ateus. Você vê essas pessoas protestando contra os ataques, mas você não vê muçulmanos protestando contra os ataques. Por quê? Porque eles permitem que os radicais façam o que faz, porque eles não têm coragem de impor o seu pensamento, né, da forma como os radicais têm. Só para vocês terem uma ideia do número desse radicalismo, de quanto representa essa minoria de radicais, tomando por base dados do governo americano, que diz que entre 15% e 25% dos muçulmanos são radicais, que de fato é uma minoria. Mas quando nós transformamos isso em números absolutos, entre o mínimo e o máximo, em Paris, ou melhor, na França, existem entre 750 mil podendo chegar até 1.250.000 radicais. Pessoas dispostas a fazer o que fizeram na França ontem. Ou melhor, anteontem à noite. Esse é o número da minoria. Tá? Então, quando nós temos a direita dizendo, não permitam que eles venham para o nosso país, não abram a porta para os muçulmanos árabes, muçulmanos da Ásia, muçulmanos de qualquer parte do mundo. Quando a direita diz isso, ela não diz à toa. Só para vocês terem uma ideia, são quase 23% da população mundial são formadas por muçulmanos. São 1.650.000.000 de pessoas que professam o islamismo. Ou seja, entre 247 milhões, podendo chegar a 412 milhões de radicais. No seu mínimo, é maior do que a população do Brasil e é quase do tamanho da população americana, no seu mínimo. No seu mínimo. No seu máximo, supera a população brasileira em mais de 2 vezes. E supera a população americana
em uma vez e meia. Em quase uma vez e meia. Esse é o tamanho da minoria de radicais islâmicos que existe. Só para você ter uma ideia, nos atentados de 11 de novembro, de 11 de setembro em 2001, aliás, 11 de setembro de 2001, precisou de 19 muçulmanos radicais, 19, para matar 3.000 pessoas. O que dá um potencial de letalidade de 158 pessoas inocentes, 158 civis e pessoas inocentes, para cada radical muçulmano. Se eles quisessem hoje, eles exterminariam com o Ocidente inteiro. Porque nós não seríamos páreos para uma guerra contra uma população de mais de 400 milhões de pessoas. E tudo isso sendo visto e aplaudido pelos muçulmanos moderados que dizem que querem paz. É isso que está acontecendo. É xenofobia? Pode pensar o que você quiser. Eu prefiro ver o meu país protegido dessa gente. Bom domingo.